rever os irmãos e é uma alegria estar aqui compartilhando a palavra nesta manhã. Deus é bom, a fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1:7. Esse é o profeta Naum, fala dessa verdade. Então, vamos orar. Senhor, abençoa esse momento da palavra, é a tua palavra, que tu mesmo diz que ela é espírito e vida, possa então trazer esta comunicação do teu Espírito Santo e da vida plena, a vida pessoal de cada irmão. Seja presente aqui no nosso meio, seja agradável aqui todas as palavras dos nossos lábios e o meditar de cada um dos nossos corações sejam agradáveis a ti, suba como aroma agradável a tua presença, com louvores e ações de graças. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Aleluia. Hoje vamos falar sobre a Bíblia, né? Igual o pastor Moisés, lá de Porto Alegre, que vinha aqui, aí lá na comunidade de Porto Alegre, lá na zona rural, até disse que tinha uns irmãos que estavam para pregar, então disse que ia pregar, alguns falavam, ia pregar sobre o pecado, mas contra. Então, muitas vezes não é a favor, né? Contra o pecado. O Moisés tinha essas piadinhas assim, gostosas de ouvir, mas sem graça mesmo. Moisés já está com o Senhor, foi um tempo precioso aqui, que ele passou aqui conosco. 80 e pouco, 83, 4, 5. Eu tinha cabelo ainda, quanto tempo. Então, sobre pregação, ensino, sempre me ressalta assim, me toma assim como modelo e exemplo, sempre a vida dos apóstolos. Paulo, Pedro, João, principalmente. E a gente vê que Paulo pregava, né, como judeu, que ele era fariseu, ensinado, educado lá em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era um dos principais ali, mestres da época. Então, Paulo sempre que saía nas suas viagens, ele procurava as sinagogas dos judeus, porque eles estavam no mundo todo, estavam espalhados pela dispersão, a diáspora, estavam no mundo todo da época. Está ouvindo? Isso. E Paulo então chegava e procurava que aquele era o lugar de ajuntamento do povo. E lá estavam os judeus e alguns gentios ou gregos tementes a Deus. Eles iam, e esses tementes a Deus é que já tinham um certo entendimento, embora não tivessem assim aderido ainda à religião judaica, às práticas, etc. Eram só simpatizantes. E também muitas autoridades das cidades, era um ambiente assim, né, de pessoas influentes. E Paulo chegava ali e ministrava. E o assunto de Paulo nesses lugares, que ele chegava, principalmente no início, era sobre o Senhor Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, o Cristo. E provava isso pelas Escrituras. As sinagogas, quem já foi irmão, lá tem um armário lá com todos os rolos, né, que são as Escrituras do Antigo Testamento. Então, pelas Escrituras, e todos os mestres estavam lá, cada um com vários rolos. E Paulo, então, provava pelas Escrituras. Como Jesus, né, fazia também, lembra, no caminho de Emaús, né, ele provou, desde Moisés, está aqui, tudo assim, está aqui. E Paulo provava. E muitos aceitavam. E muitos rejeitavam, perseguiam, apedrejavam, etc. Então, isso foi uma constante na vida de Paulo. Mas só estou falando para ressaltar que ele tinha o público-alvo ali eram os judeus, e os gentios que estavam ali eram
vinham a reboque, né, vamos dizer assim, e também muitos desses até aceitavam mais facilmente. Quando ele chegou em Atenas, que era um outro contexto, a capital aí, que tinha sido a capital cultural do mundo, a capital dos filósofos, de toda a filosofia, que ainda perdura, e ainda em muitos lugares ainda até hoje. E ali, então, ele falou, naquele local, Areópago, a Areópago, né? Normalmente fala aerópago, a gente está acostumado sempre a falar, não é nada de aéreo, não. É Ares, porque Areópago era uma dedicação a um deus deles lá, Ares chamado. Então, se tiver alguma dúvida, lembra de Ares. Por isso que era o Areópago. Então, é uma colina que tinha Atenas. E lá que tinha um local de encontro que eles debatiam. Então, Paulo começou a pregar e falava aos filósofos ali. E ele não falava alguma coisa que não era do conhecimento deles, do entendimento. Então, começou a falar sobre o Deus desconhecido, que ele viu lá. Olha, percorrendo a cidade, eu vi que tinha tantos altares, e eu achei um lá que era ao Deus desconhecido. É esse que eu quero falar a vocês. Então, tinha mais de 30 mil deuses na cidade, divindades, assim, que eles consideravam como Deus. E eles ouviram com atenção, e alguns reagiram, e não teve muita aceitação, né? Mas Paulo fala uma coisa importante ali, diz que Deus não tem levado em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora em todo lugar que se arrependam. Esta é a palavra. Então, para aquele contexto, é a palavra do arrependimento, da boa vontade de Deus, e ele provou isso, né? Como Deus é bom pela criação, pelas estações, pela natureza, tudo fruto da terra, tantas coisas, né? Mas não ficou vazio, não. Quando ele saiu, tinha um grande homem lá, um tal de Dionísio, que aceitou. Era um dos filósofos ali. Ele, a secretária dele, Dâmaris ou Damares, depende da tradução. E eles ali, com vários outros, então começou também uma igreja, uma conversão pelo arrependimento, etc. Isso é mais um exemplo. Quando ele chegava em outros lugares, então, do mundo romano, da época, o mundo gentio, a palavra era sobre o evangelho da graça do Senhor, o evangelho do reino de Deus. Não tinha como querer provar pelas escrituras, porque eles não tinham acesso às escrituras, não era o entendimento deles, não é a cultura deles, como os judeus. Então, é provar que Jesus é o Senhor, Jesus é rei, em contraposição ao que o contexto da época do rei era o César, o imperador romano, né? Era considerado uma divindade. Então, aquilo era uma revolução. E aquilo também havia muita aceitação e muita rejeição, perseguição, etc. E por isso Paulo passou por tantas dificuldades, mas não negligenciou o seu chamado, a sua vocação. Agora, num outro contexto, quando está se dirigindo à igreja, como através das suas cartas, tudo isso que eu falei aqui até agora está no livro de Atos dos Apóstolos, que é o início, a primeira, a segunda, terceira viagem missionária. Quando chega, então, as cartas, o contexto é outro. Ele está falando às igrejas, está falando aos irmãos, está falando à congregação de pessoas que já se arrependeram. E alguns que estavam chegando eram novos, precisavam ser ensinados, corrigidos, porque as pessoas vinham com seus problemas, né, dificuldades. Então, como chegou em Éfeso, em Corinto, era a capital mundana da época, né, da prostituição, da devassidão. Até hoje, né, ainda é uma referência, né, a cidade de Corinto, né, em todo o contexto mundial, pela devassidão, né, ser reconhecida assim. Como aconteceu lá no passado, né, na antiguidade, com Sodoma e Gomorra, que veio a destruição, porque essa palavra até hoje, sodomia, vem de lá, de Sodoma.
Então, Corinto também, esta palavra tem associação isso com prostituição, com devassidão, com imoralidade. E eles vinham para a igreja, assim. Eles vinham, como um hino que a gente cantava aqui antigamente, eu venho como estou, não é, Rosilene? Porque Jesus por mim morreu, aceito o pecador. É um hino precioso da antiguidade nossa aqui. Então, eles vinham assim e precisavam ser corrigidos, tratados, abençoados. Então, isso é uma etapa. Então, tem muito ensino, os casamentos, os problemas, as dificuldades de Paulo. Então, gasta as suas 13 cartas, então, ensinando, consolidando os irmãos que já aceitaram o Senhor. Então, eu creio que este seja o nosso contexto aqui, a grande maioria, que são irmãos que já conhecem o Senhor, já fizeram a decisão, já abraçaram a fé, já têm um compromisso com Ele. E é claro que, como também acontecia isso nesses outros ambientes que Paulo pregava, também pode ter alguma pessoa aqui que ainda não esteja nesse nível, não alcançou ainda esse nível de convicção, de certeza, e que também pode ser iluminado nesta manhã pela palavra do Senhor. Portanto, é conosco mesmo que a palavra quer falar nesta noite. Amém? Amém. Então, quando nós abrimos as Escrituras, e isso foi muito importante, foi no sábado, agora estava lendo este texto aqui de Romanos, capítulo 8. Então, foi uma coisa muito profunda que no meu tempo de oração, de estudo da palavra. Então, o Senhor me falou muito aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 37. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, essas coisas é que ele vem relatando ali, a igreja que estava em Roma. Paulo não começou a igreja de Roma, nem Pedro tampouco, né? Ele diz, Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Não tem nada disso, né? Isso é tradição, mas não tem fundamento. Nem Paulo foi o primeiro. Quando Paulo nem pregou em Roma. Paulo estava preso lá em Roma, então, quando ele saiu, ele passou por ali. Então, mas tinha muita gente já, muitos irmãos, desde o Pentecostes. Eles foram a Jerusalém e vieram, então, havia uma igreja. E Roma estava debaixo de uma perseguição feroz, nesse momento aqui, era de Nero, aquele imperador meio psicopata, maluco, e que fez tantas coisas absurdas, que foi só o início. Os outros também que vieram depois dele foram até iguais ou piores do que ele. Então, eles ficavam nas catacumbas, lá no interior da terra, lá, e se reuniam como irmãos, como igreja. É a coisa comovente. Foi descoberta essas catacumbas lá, com vários escritos nas paredes desses irmãos que estavam ali, que não podiam estar, um ou outro, que claro que tinha que sair para arrumar os alimentos, etc., mas tudo de forma muito camuflada, porque se expusesse seria, o destino era o Coliseu, que aí tem as ruínas lá em Roma, que muitas pessoas vão lá e gostam de se admirar tanto, mas ele é lugar de matança dos irmãos nossos, Eles eram jogados ali, as feras ali, e os degladiadores, todas aquelas coisas de história romana. Então, as catacumbas estava a igreja oculta. E Paulo escreve para eles, para esses irmãos. Paulo aqui, quando escreve, ele está em Corinto, na terceira viagem missionária, já quase finalizando a viagem. Corinto é a última etapa da terceira viagem, depois ele atravessa o mar para Jerusalém, etc. Aí segue depois para Roma, para a prisão. Então, Corinto, ele passou algum tempo já, isso na segunda vez que ele esteve em Corinto, e escreveu essa carta, porque tinha notícias da igreja de Roma. E ele escreve todas essas coisas, naquele contexto todo macabro, tão difícil, tão aterrorizador. Então, ele diz, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou. É o Senhor Jesus. Então, essa identidade que nós temos que ter e permanecer, porque é conosco que essa palavra fala e continua falando. Nós somos mais do que vencedores. E isso, então, não importa as circunstâncias, não importa quem ganha, quem perde, não importa outras situações desse mundo presente, isso passa. Né? Essas coisas são efêmeras, passageiras, não importa o que nós somos. Nós somos mais do que vencedores. Mesmo que as dificuldades. Outro dia eu liguei para um irmão, até no aniversário dele, um irmão que já não está mais conosco aqui, ele está enfermo, né? Aí eu liguei para ele no aniversário dele, como está? E para dar os parabéns, mas ele estou lá, estou fazendo diálise aqui, aí eu tinha que dar uma palavra para ele. Eu disse, irmão, como a origem dele lá no passado era da Assembleia de Deus. Como lá na Assembleia a gente cantava, nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, né? Então são esses, seus irmãos antigos conhecem. Então a igreja segue caminhando, nas lutas, nas provas, nas aflições, não importa. E ele estava lá e começou a rir porque ele estava lá numa situação de dificuldade. Então, essa é a realidade. Pode estar lutas, situações difíceis, elas não vão acabar, pois. O mais importante é que nós temos esse depósito. Paulo diz lá que tem esse depósito, esse tesouro que nós temos. Esse está dentro de nós e ninguém consegue tirar. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa as circunstâncias, enfermidade, problema financeiro, problema no dia a dia, problema de falta de emprego, ou de excesso de emprego, de muito trabalho, qualquer coisa, não importa. Então, somos mais do que vencedores. Então, aí fazendo então essa carta aos Romanos, é uma carta fantástica, porque os escritores, muitos consideram que ela é como se fosse o Evangelho segundo São Paulo. Né? Paulo não escreveu o Evangelho, só os outros, Marcos, Mateus, Lucas e João. Mas é como se fosse o Evangelho, pela profundidade, pela riqueza e pela objetividade. Ele vai bem fundo, né? e elementos fundamentais, falando sobre a fé. Antes de Romanos, Paulo escreveu aos Gálatas. A primeira carta que Paulo escreveu foi aos Gálatas. E logo no capítulo lá inicial de Gálatas, dos primeiros capítulos, Gálatas 3, se não me engano, ele diz lá, o justo viverá pela fé. Então, e esse versículo é o que falou no coração de Lutero, né, muitos anos mais tarde. 1517, o Lutero, que era um monge, um padre alemão, estava lá e olhou esse versículo de Gálatas. Não era isso que ele tinha estudado tanto tempo lá, não era isso que ele convivia. Ele não vivia pela fé, vivia pelas circunstâncias. Era a época das indulgências, né? Pagando as indulgências, né? Então eram perdoados os pecados, etc. Aquelas coisas, né? Lá do tempo do passado. Então, ele não está de total desacordo com o que eu já aprendi. Então, ele fez aquele protesto, as 95 teses e etc. A história, vocês sabem, começou esse movimento, então, que Deus usou para mudar, trazer novos ares à igreja que estava tão sufocada naquele período. Então, começou ali um processo de restauração. Muitos irmãos aqui, não sei se vão se lembrar, mas sempre a gente fala, a história da igreja ela é como se fosse uma parábola, né? A parábola é aquela curva na matemática, ela vem, desce, depois começa a subir, tem uma inflexão e sobe. Então, começou a cair em cima, no Pentecostes, mas ela foi caindo, né? Embora todo o crescimento foi caindo, chegou no ano 300 e tanto, quando tornou-se religião oficial, então, do Império Romano, então, é que ela caiu mais ainda, até chegar cá embaixo na Idade Média, 1500, por aí, mais ou menos. Aí, então, chegou o nível mais inferior de degradação,
né? Embora sempre o Senhor não deixou de ter os remanescentes. E aí, então, depois começou a subir, precisamente em 1517, com Lutero, e veio os outros, etc., etc. E Lutero, então, escreveu ele fez a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o alemão. E, então, ele, na introdução da carta aos Romanos, ele faz uma introdução da carta, e essa introdução da carta aos Romanos foi o que impressionou, marcou profundamente a vida de John Wesley, 1730 e pouco, lá na Inglaterra, 200 e poucos anos. Então, a John Wesley foi movido pela introdução da carta aos Romanos, que tinha influenciado em uma consequência de Gálatas, capítulo 3. O justo viverá pela fé. E aquilo, então, abrasou o coração de João Wesley. E também, isso tem continuado. Na nossa juventude aqui, os irmãos mais antigos se lembram de Watmani, aquele, um chinês que foi preso, ficou encarcerado pelo regime comunista da China, na época de Mao Tse-tung, e foi oferecido ao Watmani que ele saísse do país, exilado. Como muitos aceitaram, né? Muitos foram para os Estados Unidos, para a Europa. Foi uma abertura, uma janela, mas ele preferiu ficar. Não, os discípulos estavam lá, a igreja estava lá, ele não podia sair. Ele permaneceu preso, né, nas prisões lá do Mao Tse-tung, na China, até morrer. Só no finalzinho foi solto. E dali ele nem escrevia, ele falava os livros e alguém escrevia os livros. E tem muitos livros de Watmani. E nessa época da nossa juventude, tinha um livro que percorreu, muitos vão se lembrar, se não me engano, é Vida Cristã Normal. O nome era esse, da editora Vida aqui. Eu me lembro que a gente estava num retiro, muitos anos, lá para, não sei se é Itacuruçá, aquela região, acho que é Itacuruçá. E aí chegou uma turma grande de jovens que vinham do Rio, sabiam que a gente estava lá, sei lá, e foram para lá. Chegaram lá e abrasando, enchendo de alegria. E isso foi na década de 70 e pouco, final de 70. E eu reparei que a maioria deles tinha esse livro lá, carregando o livro, Vida Cristã Normal, porque é a vida vencedora, vitoriosa, que tem que ser a normalidade. Isso não é exceção. Isso não é para quem é santarrão, que anda com aquele rodelo em cima, que aí, não. É para todos. A vida cristã normal é essa. É a vida de vitória. A vida de vencedor. E muitos que estavam lá, alguns deles ainda têm um certo relacionamento, eram pessoas que se tornaram pastores, bispos, apóstolos, estão aí. Um deles é o Davi, né, lá de Cavalcante, não sei se vocês conhecem ali, Davi. O outro e vários outros. O Renato, lá que era de Copacabana, etc. Então, gente, essa vida cristã normal, como baseado nessa escritura de Paulo aos Romanos, que é a vida que o Senhor tem para nós. A vida normal é essa. Isso não é a exceção, não tem que ser tem que ser o dia a dia nosso. Ninguém tem que ficar querendo fazer coisas que os outros vejam. Não é por subir escadas da Penha de joelhos, não é por fazer aquelas trajetórias lá de Santiago, Compostela, não é nada disso, é vida cristã normal. É ser crente no dia a dia, é vencer as tentações. É trazer a presença, a glória de Cristo na sua vida, no seu relacionamento. Ser amável, ser gentil, ser educado com as pessoas. Ser trabalhador, ser exemplo. E então, e como Pedro diz até mais à frente, Pedro vai dizer, que eles venham pedir qual a razão da esperança que você tem, né? E aí temos que estar sempre prontos para isso. Para dizer, porque
é a pessoa de Jesus. Então, nesse capítulo 8 de Romanos, versículo 9 a 11, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Simplesmente isso. Tem que ter o Espírito Santo. Isso tem quando se recebe Jesus, como se faz confissão, arrependimento, batismo nas águas e recebe o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, é dele. Se não tem, não é dele. Não adianta ter aparência disso, vocabulário disso, etc, etc. Pode chegar até naquele dia, como Mateus 25 fala, eu nunca vos conhecia. Sai fora, né? Como diz lá. Então, nunca vos conheci. Então, tem que ter o Espírito Santo. Notem que esse versículo que eu estou mencionando aqui, esses três, tem 3C. C é sempre o SE, né? É uma condicional. Se, de fato, o Espírito Santo habita em vós. Se não habita, vamos começar tudo de novo. Mas, se de fato habita, então, nós não estamos na carne. Não somos dominados pela natureza carnal que está presente, faz parte, mas ela está subjugada pela presença do Espírito Santo dentro de nós. O versículo 10, o segundo C. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, a carne está morta, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Essa parte espiritual que nós temos. O corpo é constituído de corpo, de alma e espírito. Né? O corpo é o exterior, é a carne. A alma é o lugar dos sentimentos, das emoções. E o espírito é aquela parte mais interior, que é a parte divina que cada um homem tem, que é a condição propícia e que a única que existe para que o Espírito Santo possa vir, porque tem o Espírito. É a mesma substância, vamos dizer assim, espiritual. Por isso que ele pode entrar. E não pode ir nos outros animais, por exemplo, os animais domésticos, ele não tem espírito. Pode ter até alma, tem uns animais que têm alguns sentimentos maiores ou menores. Mas, porque nós temos o Espírito. Quando Deus soprou, né, melhor dizendo, no homem, e então transmitiu do seu Espírito. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa é a promessa do Senhor, a promessa da ressurreição de todos os mortos e a nossa vida eterna. Nós teremos vida eterna com corpos que serão semelhantes a esses corpos que nós temos hoje. É claro que, né, vai ser dado uma garibadazinha assim no Wilson, por exemplo, né, mas vai ser esse corpo, né, que nós vamos ter, né, porque Jesus foi reconhecido pelos apóstolos, é Jesus, né? Quando abriu os olhos, no início ele não entendia, né? Quando seus olhos foram abertos, porque é o próprio Espírito que faz isso, eles conheceram Jesus. E Pedro e João diz lá no capítulo, João 1,14, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Tá? Então, eles viram ele na transfiguração, ele habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, essa pessoa de Jesus ressuscitado é o que João viu no Apocalipse, lá no início, primeiro capítulo. Ele viu e reconheceu que era Jesus. E estava resplandecente, com seus olhos flamejantes, etc, etc. Então, aquela imagem como é o Senhor Jesus hoje, ressuscitado, que está no trono do universo. É um trono, né, que ele está assentado na autoridade de Deus. Então, esse é o Senhor que está presente, que está vivo, e é um corpo semelhante a esse corpo regenerado, restaurado, que todos nós teremos na ressurreição dos mortos.
Portanto, isso é promessa para todos nós. Isso é aliança de Deus com todos que creem, que recebem e que prevalecem. Então, tem esses 3 C. Se porventura, então, essas condições não estão presentes na vida de um ou de outro, então tem que se analisar, se ponderar, questionar a sua vida pessoal, né, com Deus, relacionamento, seus problemas pessoais, seu casamento, sua criação de filhos, etc, etc. Todas essas questões têm que ser trazidas diante do Senhor em oração e cuidado. O versículo 18 desse meu capítulo diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É uma testificação, uma certeza. Você tem essa certeza. Ninguém pode nem querer colocar uma possível dúvida, né? Qualquer incrédulo que você encontrar, tentar, às vezes, até evangelizar. Não, o próprio Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, porque para ser filho de Deus, né, nessa nova dimensão, tem que ter o Espírito Santo. Não basta ser criatura de Deus. Todos, né, por criação, foram feitos, né, foram criados por Deus, mas nessa dimensão nova, nessa dimensão de paternidade divina, são aqueles que têm o Espírito Santo. Isso é pelo novo nascimento. Jesus falou para aquele intelectual, Nicodemos, um mestre da lei, tem que nascer de novo. Eu não consegui entender. Né? Então, o novo nascimento é nascer de novo, não da carne, não voltar ao ventre materno, mas é nascer da água do Espírito, nascer do Espírito Santo, é o novo nascimento. E então, passa a ter uma nova criação. É isso que o Senhor está fazendo na humanidade. Né? O Senhor, quando fez Adão pecou, caiu, morreu, e arrastou toda a descendência humana. E Deus tinha que fazer alguma coisa. Né? Ele não poderia, o seu plano, o seu propósito, ser interrompido. O seu propósito é ter uma família de muitos filhos, como Paulo diz em Romanos aqui também, 28. Então, muitos filhos à semelhança do seu filho. Então, a solução foi fazer um novo homem, fazer uma nova criação, que agora não iria cair mais, não iria pecar mais. E esse novo homem só podia ser ele mesmo, dele, parte dele. Então, abriu mão e mandou dele, seu filho. Então, é o novo Adão, como Paulo diz, é o novo e o último Adão, não vai ter outro. Então, nesse novo Adão, todos nascem de novo. Todos passam a ter direitos. Essa hereditariedade se estabelece. Direitos que ninguém pode tirar. Pertence a nós, a todos que adoram ao Senhor. E 8:31, então, diz que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em função disso tudo, como Paulo vai concluindo aqui, né, pulando muitos versículos. Se Ele é por nós, então, quem pode ser contra nós? Nem morte, nem vida, nem anjo, nem potestade, como eu falei. Nada pode nos abalar, nada pode nos impedir de relacionarmos com Ele. Se dificuldades elas vierem, elas existem. Jesus mesmo preparou os discípulos, os seus 12, em João 16:33. No mundo tereis aflições. Né? Como se dissesse hoje, não esquenta a cabeça não. Né? Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Vai prevalecer. No mundo vai ter aflições, é dificuldade de um jeito e de outro. É angústias, é até pressões. A nossa vida pessoal, o nosso entorno, os nossos familiares, etc., os nossos relacionamentos. Mas, se Deus é por nós, nada vai poder ser contra nós. E o bem mais precioso que todos nós temos é a nossa própria vida. Mas essa nossa vida agora já pertence a Ele. Essa nossa vida, se ela fechar agora, encerrar aqui, fechar os nossos olhos aqui, é promoção, na certa, é vitória. E todos os outros irmãos que antes estavam aqui conosco, né, ao longo desses 3 anos agora, que já não estão mais conosco, que partiram para o Senhor, estão bem diante do Senhor. Por isso não é somente um discurso, quando se diz num sepultamento, que eles estão com o Senhor, estão descansando, estão experimentando as delícias do Senhor. Não, isso é uma realidade. E que nós não temos que só lembrar no sepultamento, se lembrar em vida.
A nossa vida, então, no Senhor vai ser muito maior, mais preciosa. Por isso que ele diz, eu pulei aqui, o versículo 18, né, que eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, né, lembra, a perseguição de Roma não era fácil. Era escassez de alimento, escassez de saúde, escassez de tratamento, escassez de tantas coisas, prisão, morte, entregue aos leões, etc. Se os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há a ser revelada em nós. Essa é a realidade. Então, nós temos que nos, como Paulo está fazendo aqueles irmãos ali, o Senhor está fazendo conosco hoje, nos encorajando, sermos encorajados a prevalecer no meio deste mundo. O mundo é contra nós não podemos esperar que vai tudo andar de acordo com o que nós achamos ou pensamos. Por isso nós não temos que ficar brigando por nada. O mundo vai ser sempre contra. A pauta do mundo é essa que está aí, e vai aumentar e vai piorar mais. Nós não vamos querer consertar essas coisas. Eles pensam assim, porque é o sistema do anticristo. Então, não é questão política, se é um, se é outro. Essa é a pauta do mundo atual. Ela só vai ser e vai aumentar cada vez mais. Não adianta a gente perder o equilíbrio, brigar com as pessoas, com os familiares, com os irmãos, nada disso. Isso faz parte do sistema. Jesus disse, olha, o mundo jaz no maligno. E o anticristo é que está por trás disso tudo. Essa é a pauta dos últimos dias. Então, que tem que ser, a contrapartida tem que ser pela vida da igreja, no dia a dia, amando uns aos outros. Como Jesus disse em Marcos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. As pessoas vão ver como igreja, se tiverdes amor uns aos outros. Amor, solidariedade, estar juntos. Então, os sofrimentos, eles não vão passar. Essas dificuldades, elas vão até aumentar cada vez mais. E no tempo da grande tribulação vai ser muito pior até. Vai ser de uma forma para eliminar todos aqueles que, porventura, nem basta só pensar contra, não aceitar aquela imposição que as autoridades mundiais estiverem trazendo. Então, essa é uma realidade. Nós só temos que estar preparados, porque antes disso tudo, antes desse auge da grande tribulação, vai acontecer o arrebatamento, é claro. Mas mesmo que você não esteja no arrebatamento, porventura, então permaneça fiel, porque vença a tribulação, vença o anticristo. E é claro que vai ser com o sacrifício da sua morte, possivelmente decapitado até, mas o que é isso diante da eternidade, diante da vida eterna? Eu não estou encorajando ninguém a deixar para depois, mas o arrebatamento é uma realidade e é uma coisa que é muito seletiva mesmo. Então, tem que estar muito na presença do Senhor continuamente, não é de vez em quando, não é nas reuniões, não é quando a coisa aperta, que aí vai orar mais ou vai orar menos. Não, isso aí é aqueles que, como Mateus 24, fala que a lamparina, tem lamparina, mas está com um pouquinho de azeite, então não vai dar. Tem que estar cheia de azeite. Não basta ter lamparina com pouco azeite. A gente cantamos aqui as lamparinas, etc., mas tem que ser cheia de azeite. Para que então, é o momento de encontrar-se com o noivo, naquela prévia. Eu não gosto de colocar isso e sempre ressaltar, porque vai ter a segunda chance, Wilson? Vai ter uma segunda chamada. Naquela época, no meu tempo de ginásio, era a segunda época. Então, vai ter. E se você conseguir estudar bem, vai passar. Tá? Então, tem que se preparar. Então, somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Pedro fala isso, não é só Paulo. Raça eleita, somos raça eleita, somos bem-aventurados. Em 1 João, 1 Pedro 5,9, ele diz lá que nós temos que persistir firmeza,
porque sofrimentos iguais aos vossos estão acontecendo na vossa irmandade no mundo todo. Então, situações que nós, porventura, estivermos passando aqui, não é só nós aqui, só a sua vida, a sua casa, é no mundo todo. E muitas situações até mais adversas ainda. Eu li essa semana, né, que se o irmão André, não é esse aqui, claro, o irmão André é aquele das portas abertas, não sei se os irmãos sabem, é o contrabandista de Deus, né? Ele morreu há poucos dias agora. Então, se ele estivesse vivo e com saúde, o alvo dele agora seria o Estado Islâmico, né? Porque os países que ele entrava com as Bíblias, era da cortina de ferro, já estão liberados, né? Ele mesmo esteve preso e lá de dificuldades na Bulgária, na Hungria, todos esses países que estão livres hoje, né? E Romênia, e por aí. Então, ele hoje, o alvo dele seria entrar no mundo islâmico. É lá que a coisa, né? A decapitação, coisa diária, as dificuldades. Então, são essas situações que elas estão presentes na nossa irmandade no mundo todo. Muitos irmãos estão padecendo através desses extremistas aí, mas por isso que nós temos que permanecer firmes, resistir firmes, e estar solidários com ele, orar pela igreja perseguida, orar pelos que estão sofrendo, seja lá também na África, né, principalmente o mundo islâmico que está lá na Ásia e na África também agora, em muitos lugares da China, a igreja perseguida. Então, a nossa irmandade, né? E nós fazíamos parte aqui da nossa irmandade também, né? Só que é a metodista ortodoxa, é a irmandade de irmãos, né? É um grupo de irmãos, que é que nós somos assim. Essa nossa irmandade está sofrendo no mundo todo. Sofrimento é igual aos vossos. Pedro está escrevendo aos cristãos, aos judeus e cristãos dispersos do mundo da época do Império Romano. Então, e Pedro já escreveu posteriormente, então a perseguição estava maior ainda. Mas isso está acontecendo e vai acontecer, tem que permanecer firmes. É nesse mesmo contexto que ele diz lá, que o diabo, vosso adversário rude, ao redor de vós, né, permanece. Então é nesse contexto que ele está falando ali, esse capítulo 5 de Pedro. Então isso não é, a gente usa isso aqui no dia a dia, Satanás está rodeando aqui porque tem uma droga ali, tem cigarro aqui, não, isso não é nada, pô. Isso aí é só você dar um chute nisso, pô, né? Ninguém é dominado disso só porque quer, porque aceita, porque se deixou ser enganado. Mas são situações, essa que está o contexto aqui, essas muito maiores. Então, quando elas acontecerem, tem que estar muito mais firmes ainda, porque então o sofrimento virá, mas também virá a presença do Senhor. Amém? Então, vamos dar um pulo aqui de algumas décadas de escrito, porque Apocalipse foi o último livro escrito, no capítulo, logo no início, né? Capítulo 2, quando o Senhor escreve, é Jesus que escreve, João só anotou as cartas, né? A revelação não é de João, não é? A revelação do Apocalipse é de Jesus, tá? Então, Apocalipse de João, não fala assim não, que está errado, é Apocalipse de Jesus. E João só escreve, né? Ele viu, só escreve isso, ele escreveu do jeito que ele estava entendendo, isso é importante. Então, essas cartas aqui é Jesus que escreve às igrejas. Nota que a primeira carta é a igreja de Éfeso. A igreja, por que não foi Jerusalém, nem Antioquia, né? Foi a igreja de Éfeso. A igreja que Paulo começou ali na cidade de Éfeso. A igreja de gentios, a igreja do primeiro século. Então, para o Senhor Jesus, ela representa a igreja do primeiro século, do final do primeiro século, né? Então, já foi lá depois dos anos 50 que aconteceu ali. Em Éfeso começou a igreja. Então, o Senhor tem um propósito que ele quer, o tratamento com os judeus é separado. Nas igrejas de Éfeso tinha muitos judeus, tá, que aceitavam, mas com a nação judaica, ele tem um cuidado e vai separar. Por isso que Mateus, Apocalipse lá na frente, vai falar sobre isso, capítulo 14, lá, tá, 16, o tratamento com os judeus,
que vai em separado para prepará-los também para a volta do Messias. Então, a igreja, então, principalmente, ela tem o seu reflexo como o mundo não judaico. Então, ele está aqui em Éfeso, que e essas 7 cartas, 7, vocês sabem que é um número profético que representa a totalidade. Não é perfeição, né, que muita gente fala, é totalidade, o todo é 7. Então, aí tem os 7 dias, etc., etc., né, que o Senhor vai fazendo, todas as coisas. Então, essa representa a totalidade da igreja em todas as épocas. Então, o Senhor, então, com sabedoria, coloca ali cada uma delas, representando e que tem um espaço de tempo, períodos, né, até os dias atuais. Começa em Éfeso, o versículo 7 diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, o encerramento de cada uma dessas cartas às igrejas é sempre ao vencedor. Então, está falando conosco, não é somente lá no contexto de Éfeso, que era para eles, mas eles representam essas 7 igrejas, elas não representam somente os templos, mas elas estão coexistindo ao longo da história. Então, hoje, no nosso tempo hoje, no século XXI, tem um pouquinho de Éfeso, um pouquinho de Esmirna, tá? Inclusive Laodiceia, que é a última, que talvez até seja o maior número hoje, né? Mas as outras estão permanentes aqui, acontecendo, vivenciando aqui, Filadélfia, etc. Então, essa é a realidade, estão coexistindo. O Espírito Santo está dizendo, continua dizendo, está no presente, ele diz, é algo agora. Ele não só disse lá, está dizendo, é o vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, a vida eterna. Está lá no jardim, preservada. Ali, então, é a vida eterna, o vencedor. Então, é algo que Jesus veio pregar. O Paulo pregava, a vida eterna, a vida no Senhor Jesus. A vida com corpos restaurados, numa nova dimensão, etc. Versículo 11, já a igreja de Esmirna, que é a igreja do século, entre o século II e o século IV. Então, foi a igreja que, no século II, veio Constantino, etc., a igreja, aquela coisa, a unificação, a igreja oficial. Então, quando os cristãos que eram perseguidos por serem cristãos, com Constantino passou a perseguir os que não eram cristãos. Vamos dizer, é uma religiosidade, não foi uma coisa que veio como algo poderoso de Deus. Então, tornar a igreja cristã como oficial do Império Romano foi uma estratégia até diabólica. Então, essa é a igreja Esmirna. Diz assim, versículo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Tá? Não vai ter a morte eterna, né? A segunda morte é a primeira morte do corpo físico. A segunda morte é a morte eterna. Então, o vencedor, não, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Não vai para o inferno, né? O inferno está lá fechadinho, aguardando os que vão ser jogados lá na morte eterna. O versículo 17 diz da igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. São aquelas promessas do Senhor, os segredos que Deus tem com os seus santos. Vai te dar, então, uma identificação, um passe, né? Isso é a tua condição de abrir a mão, as portas se abrem, porque você tem ali na sua mão uma aliança ali, a confirmação do vencedor. Ninguém vai chegar lá e ter dúvida, ter que bater. Não, você já vai ter tudo aberto. Essa é a pedrinha branca, isso que significa. Então, essa igreja, então,
de Pérgamo é do século V e entre o século V, o V e o século XV, no tempo da Idade Média, né, até os 1400 e tanto. Então, onde a igreja estava muito, né, em queda, a idolatria campeando, a política na igreja romana, muitos papas eram reis e reis eram papas, aquela confusão. Então, é o período mais pobre, mais nefasto da igreja, que se dizia cristã, mas que estava longe do céu. Aí depois vem, mas mesmo assim, existia a igreja, porque Éfeso estava ali, porque Esmirna ainda estava presente numa parcela menor, Éfeso tinha uma parcela maior. Eu faço, às vezes, fico pensando, às vezes, assim, num cálculo, vamos dizer, desse 100% que significa. Talvez, hoje, estaria 10% Éfeso, os outros aqui, 2%, 1%, tá? Filadélfia, talvez, 10 também, 20%, ou mais 10, mais 10 ou 15, 25%, com os outros 5 ou 10, 30%. Então, hoje, talvez, nós tenhamos, desse total de 100, 70% seja a Laodiceia, e 30 e poucos por cento que é a igreja, que são os santos. Por isso que o arrebatamento não vai ser toda a Laodiceia, claro que não. Aí Jesus, eu estou à porta e bato, né? Então, essa igreja que não está tendo visão da restauração, não está sabendo discernir os tempos, mas permanece Éfeso e as outras, o que restou das outras, talvez desses 25%, 30%, que são esses, então, que vão herdar essa oportunidade primeira do arrebatamento. Então, continuando, Tiatira, esse período, Pérgamo, Tiatira, que vem depois, é do século XV do XVI, fazendo assim uma extrapolação, assim, mais ou menos, para o contexto secular, como isso poderia ser encaixado, o avanço do mal, toda a malignidade avançando cada vez mais, a época que aconteceu a escravidão no mundo todo, a mortes, as guerras, etc., o poderio, a dominação, né? Tantas questões que o mundo enfrentou na época, principalmente o mundo ocidental até, porque aqui está dentro de um contexto ocidental, porque está falando das igrejas da Ásia. E essa Ásia aqui é a Ásia Menor, e é a Turquia hoje, né? A Ásia é um continente que começa aqui na Ásia Menor, vai até lá na China, do outro lado. Então, é um pedacinho aqui, que é a Turquia de hoje. Então, mas quando eles falavam na época, até escreviam, o mundo da época estava falando do mundo do Império Romano, que abrangia tudo isso aí, ia mais lá no fundo da Turquia, o norte da África, era o mundo da época. Então, a Escritura então está falando para eles e para nós, principalmente para nós, do nosso mundo ocidental. Depois vem Sardes, o capítulo 3, versículo 5 diz, ok, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida, vestiduras brancas para ser das bodas do Cordeiro, seja pelo arrebatamento, ou seja, os que vierem da grande tribulação. Lembra aí do nosso coral, antigamente, a gente cantava, quem são esses de branco vestido, né? Rosilene lá, com o seu soprano. Quem são esses de branco vestido, que o Apocalipse fala? Aí o próprio fala, estes são os que lavaram no sangue de Jesus. Seus vestidos branquearam no sangue de Jesus. São essas vestiduras, que eles vêm da tribulação. Eles vêm, né, da grande tribulação. Então, esse é o tempo, seus vestidos, suas vestes, branca, de modo nenhum apagaria o seu nome, do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, está sempre repetindo. Tem que ouvir a primeira, a segunda, a terceira, não se cansa de falar, tem que repetir. Precisava, né, Jesus falar, mas é isso, tem que falar sempre, repetir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, está dizendo, continua dizendo às igrejas. A próxima igreja de Filadélfia, que é no século XVII.
e até meados do século XX, porque já é uma igreja, Filadélfia, o nome quer dizer até do amor, né, entre irmãos, fraterno. Então, essa igreja começa da restauração, a igreja do período das obras missionárias, começa a avançar pelo mundo, né, na época, agora, moderna. Então, foi a época, assim, da restauração dos dons espirituais. 1965 começou isso. Até na Igreja Católica, houve um movimento carismático nessa época. E depois vai avançando com a restauração dos dons espirituais. Ninguém entendia nada, era uma confusão, aí começou o ensino, começar a ensinar, etc. Porque no início é sempre assim, né? Eu até falei que o Mitian, uma vez, Jorge Mitian, mas uma verdade, quando está reprimida, depois de algum tempo, quando se puxa muito, ela passa do ponto. Mas depois você vai trazendo. É difícil encaixar. Então, com os dons espirituais aconteceu isso, né? Então, aí o Senhor vai... Essa é a igreja de Filadélfia. A igreja que o Senhor não dá nenhuma restrição, se olharmos essa carta, do reavivamento. É a igreja que tem muitos representantes hoje ainda. Talvez tem mais até do que Éfeso, com certeza. Né? Entre todas essas 7 igrejas, aqui tem mais presente, 15% a 20%, acredito, um julgamento assim, prematuro, mas só para ter ideia, do total. Então, é a igreja atual, dentro dessa igreja atual, a igreja que eu e você estamos vivendo, que nós precisamos trazer outros para que venham viver neste nível de Filadélfia, de amor fraternal, de comunhão, de dons do Espírito Santo, de reavivamento, de experiências com o Senhor, presentes no nosso dia a dia. Porque isso veio até o século XX, mas no século XXI, principalmente, já no final do século XX, lá para 1990, por aí já, 80, 90, até hoje, no nosso século atual. Então, essa é a igreja de Laodiceia, é a igreja que estamos vivendo hoje, a igreja da apostasia, a igreja da mornidão, da frieza, a igreja da apatia, da indiferença. Não adianta a gente querer esconder, esse é um discurso, né, porque não anima as pessoas, não adianta isso, rapaz. Essa é a realidade. A realidade que te vê como um todo é essa. É a igreja de Laodiceia que prevalece hoje. É a igreja que não tem uma noção do que é Jesus, mas não conhece, não tem intimidade com Ele. Por isso que ele tem que chegar e bater a porta. Se abrir a porta e entrar, eu vou cear com Ele, mas se não abrir, e na maioria dos casos, não se abre a porta para o Senhor que está desejando entrar. Então, ele diz no versículo 21, capítulo 4, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, mais uma vez ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, somos esses vencedores. Somos vencedores que estão prevalecendo. Mesmo esses pouquinhos aqui, talvez, né, não é a totalidade de Laodiceia, mas tem alguns, né, que ainda estão se arrependendo no dia a dia, pode se arrepender hoje ainda aqui, pode se arrepender durante esse tempo. Então, talvez alguns poucos de Laodiceia. Tá? Ainda há chance de entrar junto com Filadélfia, junto com Éfeso, nesse contexto geral da igreja, tá? Para ser parte da igreja dos vencedores. Não somente um discurso. A gente vê muito isso, né? Eu não tenho visto ultimamente, mas sou mais do que vencedores por Jesus Cristo, Senhor. Mas não é vencedor nada. A gente vai ver lá, tem uma imagem de santo, tem uma isso, aquilo. É uma mistura, né, do ensino. Não é vencedor. Vencedor tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter essas verdades. Tem que prevalecer. Prevalecer contra a corrupção. Prevalecer contra a mentira. Contra a maldade. Não tem que precisar brigar com ninguém. Não prevalecer sendo justo, sendo referência. Ter uma palavra sóbria em cada situação, e sendo assim respeitado no meio da sociedade, no meio dos vizinhos, no meio dos seus vínculos de trabalho, de negócio, etc., das faculdades. Esse, então, é o perfil daqueles que são chamados vencedores, mais do que vencedores, como Paulo diz, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Você, nós, aqui, somos mais do que vencedores.
porque sabemos em quem temos crido, e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final, guardar a nossa confissão. Ele morreu por isso, Ele morreu para nos fazer também vencedores. E como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. E se Cristo não ressuscitasse, Paulo diz, seria vã, vazia, efêmera a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. Nós vamos ressuscitar também. E a nossa fé é valiosa, é verdadeira. Amém? Vamos encerrar e vamos cantar. Cadê o pessoal? Liliane falou da música aí ou não? Falou? Hã? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Liliane ficou de falar. Amém?